Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Tem mais uma semana começando e a gente vai junto com o Papo de Esporte e as principais notícias do final de semana. Nosso primeiro assunto é o Campeonato Paulista, que tem quartas de final definidas. Isso porque no final de semana o Corinthians venceu por 2-1 o Novo Horizontino e contribuiu para o Palmeiras, que fez o seu dever também. Venceu por 3-0 a Ponte Preta. Com a garotada, o São Paulo ficou no 1-1 com o Mirassol e o Santos escapou do rebaixamento ao vencer de forma tranquila o São Bento por 2-0. Desta forma, o São Bento sacramentou seu rebaixamento para a Série A2 e se juntou ao São Caetano. Mesmo assim, o Peixe não conseguiu a vaga para as quartas de final e se despediu do Campeonato Paulista. Dessa forma, os jogos ficaram definidos da seguinte maneira: Corinthians e Inter de Limeira, São Paulo e Ferroviária, Bragantino e Palmeiras e Mirassol contra o Guarani. Esses jogos ainda não têm data confirmada. Agora, o detalhe é que com o calendário apertado e jogos de Libertadores e Sul-Americana, os principais times devem passar o mês de maio disputando partidas praticamente a cada 48 horas. A finalíssima do Paulistão está marcada para o dia 23 deste mês. Tem ainda quartas de final e semifinais por acontecer. É um jogo atrás do outro. No Campeonato Carioca, as finais estão definidas. Vai ter Fla-Flu, meu amigo! Prepare o seu coração. No sábado, o Flamengo venceu por 4-1 Volta Redonda. Já tinha vencido o jogo de ida por 3-0. Desta forma, com agregado de 7-1, o Flamengo se classificou para a final. O Fluminense também passou de forma tranquila pela Portuguesa. No primeiro jogo, 1-1, mas ontem venceu por 3-1 no Maracanã. 4-2 no agregado e classificação assegurada. A Ferg também já confirmou datas e horários das partidas decisivas do campeonato, os dois próximos sábados, dias 15 e 22 de maio. As duas partidas serão no Maracanã, às 9h15 da noite. Fluminense e Flamengo, que também dividem as suas atenções com a Libertadores. Terão aí semanas decisivas pela frente. Tem outro clássico também, mas aí é pela Taça Rio. Vasco e Botafogo. No sábado, o Vasco venceu o Madureira por 2-1 e, com a ajuda do regulamento, conseguiu avançar. Já o Botafogo só se classificaria caso vencesse, porque a vantagem era do Nova Iguaçu. Foi no sufoco, mas o alvinegro venceu por 1-0, conseguiu segurar o resultado e garantiu a vaga na decisão da Taça Rio. Torneio cujo maior vencedor é o Vasco. Bom, fomos a São Paulo, passamos pelo Rio e agora a gente vai para BH. Depois da classificação do América sobre o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro, Lisca provocou mais uma vez. Desta vez dentro do vestiário e com fala direcionada a Felipe Conceição, técnico do rival eliminado e que o antecedeu no Coelho. A câmera da TV Globo flagrou o treinador falando com seus jogadores, chamando Felipe Conceição de freguês. O América venceu os 3 jogos que fez contra o Cruzeiro nesta temporada. 1-0 na primeira fase e 2-1 e 3-1 nas semifinais. No segundo turno da Série B passada, Lisca também venceu Conceição, que estava no Guarani de São Paulo. Com os resultados do final de semana, a final do Campeonato Mineiro terá frente a frente Atlético e América. As datas ainda não foram definidas. Agora, você lembra do Campeonato Brasileiro do ano passado, que só terminou em 2021 e que no final parecia que ninguém queria levantar a taça porque ninguém conseguia despontar à frente? Pois bem, algo parecido está acontecendo na Espanha. No sábado, Barcelona e Atlético se enfrentaram. O Barcelona podia virar líder ou então permitir que o Atlético ampliasse sua vantagem. Os dois empataram e nenhum dos cenários aconteceu. Mas o Real Madrid teve caminho aberto então para se tornar líder. Só que aí ontem ele empatou em casa em 2-2 com o Sevilla e também perdeu a chance de assumir a liderança. Foi um jogo eletrizante, os dois times batalharam pela vitória até os últimos segundos e proporcionaram um grande jogo no Alfredo Di Stéfano. No final, a briga vai continuar nas últimas rodadas do Espanhol. E a última de hoje é na Liga dos Campeões da Europa. A decisão da Champions League desse ano pode não ser mais em Istambul, na Turquia,
O jornal The New York Times noticiou ontem que haverá uma reunião hoje entre oficiais da UEFA e representantes do governo britânico sobre a possibilidade de transferir para o estádio de Wembley, em Londres, a final. O motivo é a restrição de viagens na Europa por conta da pandemia, o que dificulta o deslocamento de torcedores de Manchester e Chelsea para a capital turca. No momento, o jogo está planejado para acontecer no Estádio Olímpico Atatürk, no dia 29 deste mês. Questionamentos sobre a mudança de local começaram desde que o governo da Turquia anunciou um lockdown nacional para conter uma nova onda do vírus no final do mês passado. A situação ficou mais séria na última sexta, quando o governo do Reino Unido classificou a Turquia como um dos países que os britânicos deveriam evitar. Portanto, depois do encontro desta segunda, uma decisão deve ser anunciada em até 48 horas, ainda de acordo com o The New York Times. A gente vai acompanhar e, claro, te conta aqui no Papo de Esporte. Para você, um abraço e até amanhã. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas. Inscreva-se no nosso canal e até mais. Tchau!